Como você tem visto já com esse boom que teve com o ChatGPT e a inteligência artificial, parece que virou um novo buzzword aí do mundo, né? Todo mundo fala e a gente vai falar também, né? Claro. Como está essa integração dessa inteligência artificial e machine learning para esses dispositivos? Olha, aqui a gente já entrou num tema super interessante, né? Porque o machine learning, eu iria por ele primeiro, né? Devido à capacidade computacional dos dispositivos, né? Normalmente o machine learning ele pode acontecer no próprio device. A depender da capacidade do dispositivo, você consegue até já executar algoritmos de inteligência artificial. Quer ver um exemplo? Existe uma plaquinha, imagina uma placa de R$ 50 mais ou menos aí, né? Pode variar um pouquinho, que já tem uma câmera embutida, tem um processador ali, um microcontrolador na ordem de 32 bits, que você já consegue ali fazer algum tipo de processamento de imagem no device. Reconhecimento facial, por exemplo, identificação de objetos. Então isso já é possível realizar direto no dispositivo. Claro que em larga escala, seria interessante fazer isso numa estrutura de computação mais potente, né? Porque você vai ter ali milhares, milhões de dispositivos. Então esse poder computacional ele pode estar centralizado no Cloud Service Provider ou pode estar distribuído nos dispositivos. Lógico que há uma limitação no dispositivo, então você não consegue executar algoritmos, pelo menos não até o momento, né? Mas não quer dizer que no futuro a nanotecnologia, né, os novos circuitos integrados, eles não tenham essa capacidade. Então isso é um processo de evolução que vai acontecer. Mas já é possível fazer isso em casa, inclusive, né? Usando essa plaquinha que eu comentei há pouco, né? Então, hoje a inteligência artificial ela é uma grande ferramenta, né? Porque ela ajuda a fazer previsões, por exemplo, na indústria, quando você tem dados históricos, que aí entra o tal do Big Data, né? Porque o IoT, uma das coisas que o IoT faz, e faz muito bem, é a coleta de informações. Então essas informações devidamente organizadas e armazenadas, a gente está falando aí de bancos de dados que chegam até a ser distribuídos devido à grande quantidade de informações que gera. E aí você tem os algoritmos que permitem, através da análise desses dados históricos, fazer previsões para o futuro. Né? Então esses algoritmos de machine learning de inteligência artificial, eles acabam trazendo essa vantagem, né? Com base nesses dados históricos, eles conseguem fazer previsões de curto alcance e que isso traz vantagens enormes para qualquer setor produtivo. Né? Então é bem interessante, sim. Né? Legal. Se a gente fosse fazer um trabalho de futurologia aqui, como você imagina que estaremos com essa questão de IoT, inteligência artificial, daqui 10 anos? Olha, eu vejo assim um cenário muito promissor, primeiramente, né? Mas eu vejo algumas preocupações. Né? O que precisa avançar nesse aspecto? Né? Uma das questões é a interoperabilidade entre os dispositivos e as respectivas plataformas. Né? Então, esse é um ponto que eu acredito que precisa evoluir muito. Né? O cenário europeu hoje está bastante avançado, né? Nesse sentido. Um outro ponto importante é a questão da segurança. Ela tem que avançar, né, cada vez mais para que a gente possa trabalhar em larga escala, levar isso a milhões de usuários. Né? Então isso é importante. Além disso, um outro ponto que é crítico são os modelos de dados. Quando você tem ambientes inteligentes, né, você tem esses sistemas, né, desde a indústria, uma cidade, o modelo de dado é importante porque ele pega o que nós chamamos de informações de contexto. Vou dar um exemplo simples. Se a gente colocasse um sensor nessa sala e medisse apenas a temperatura, o que significa esse valor de temperatura? Pouca coisa. Agora, se eu contextualizar, por exemplo, a geolocalização, a região do país onde nós estamos, quem está dentro dessa sala, quantas pessoas, né? A iluminação, tudo isso impacta na temperatura. A utilização que está se fazendo Exatamente, exatamente. Então, se eu consigo pegar todas essas informações e enviar para a nuvem, eu consigo fazer uma análise muito mais assertiva. Essa temperatura ela passa a ser contextualizada. A gente chama isso de informação de contexto. E processar essas informações de contexto exige, né, primeiro, um padrão em como mandar essas informações. Então imagina um setor produtivo. Vamos pegar um exemplo de uma fazenda inteligente. Como é que eu organizo as informações de uma fazenda? Por exemplo, do boi, lá ali do gado, das galinhas, eu tenho ali a produção de, né, eu tenho ali
a horta, eu tenho... Como é que eu especifico, por exemplo, parâmetros como pH, como acidez e assim por Do diante. alimento, Exatamente. do animal. Tudo Então você vai ter ali uma série de informações, né, que são... Os dados clínicos do animal também. Exatamente. Por isso, vai fazer a rastreabilidade da carne, que é algo importante hoje em dia. Você vai agregar valor nessa carne. Para ela chegar na prateleira lá no final, né, no processo final, eu sei de onde ela partiu. Então eu sei qual boi que foi, em que fazenda, qual foi o pasto, quanto ele comeu, você sabe tudo. Né? Então essas informações, elas são importantes, mas elas precisam ser organizadas. Então lá na Europa, por exemplo, eles estão criando o que nós chamamos de Smart Data Models. São modelos de dados para ambientes inteligentes. Né? E são padronizados para que haja o quê? A interoperabilidade, para que os sistemas se comuniquem. Então esses são os desafios que eu vejo nesse sentido, mas que vejo um futuro promissor, um futuro onde essa tecnologia ela vai estar na nossa vida. Já está, mas eu acho que vai estar num nível assim sem precedentes. A gente vai ter a internet das coisas em todo lugar, que é o que a gente chama de internet de todas as coisas, né? Então hoje é muito comum numa casa você ter a Alexa, você tem ali o Google Assistente, você já tem uma rede mesh que o Google já consegue controlar, então você tem a sua casa hoje já nesse contexto. Claro que ainda é muito caro, mas isso deve, ao longo dos anos, né, diminuir e chegar a todo mundo, né? Então essa é a grande proposta, né? Eu acredito que a internet das coisas ela deve atingir todos, né? Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strong Cast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.